Bom, queridos, então, continuando aqui a nossa aula sobre o Sol, eu estou aqui na apostila, na página 161, Sol, fonte de vida e energia. Então, como eu disse, anteriormente, o Sol é essa fonte inesgotável de energia. Depois do Sol, nós temos todas as outras fontes e que nós podemos classificá-las com o grau com que elas se renovam ou não. Então, nós podemos classificar essas fontes que eu falei como esgotáveis, podem ser chamadas de fontes não renováveis, porque são fontes que se esgotam, que se você utilizar muito, elas vão acabar. E temos também as fontes renováveis, que são aquelas que não se esgotam. As fontes não renováveis, eu estou lendo aqui a apostila com vocês, são aquelas que se esgotam se nós utilizarmos muito. Então, como essas fontes, como exemplos, eu tenho o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e o urânio. Elas se esgotam ao longo do tempo, tá? Ao contrário, nós temos aqui, logo na página seguinte, as fontes renováveis, que são aquelas que não se esgotam nunca, né? Elas não se esgotam, não acabam quando são utilizadas. A gente tem aí a energia eólica, né, que é a energia do vento, que é muito utilizada no Nordeste brasileiro para mover essas estruturas aqui, parecem uns ventiladores, então são estruturas que utilizam a energia do vento para a produção de energia. É muito interessante, a gente vai conversar melhor sobre isso. O carvão vegetal, que também é uma energia renovável. A gente tem também a energia da água, que é a energia utilizada das hidrelétricas, que nunca acaba. A própria energia solar, a energia de biomassa, que vem sendo muito utilizada atualmente. Passando um pouquinho mais adiante, aí tem uma parte de experimentação, de exercícios e tal, que depois nós vamos fazer exercícios para poder fixar um pouquinho dessa diferença entre fontes de energia esgotáveis e não esgotáveis. A energia no nosso organismo, a energia que é necessária para que nós possamos realizar todas as nossas atividades diárias, ela é produzida por reações que ocorrem no nosso corpo. Essa energia, ela vem de onde? Ela vem da nossa alimentação. Ela vem dos nutrientes que nós tiramos dos alimentos. Por isso que é importante nós comermos. Eu sempre conversei isso com vocês, que quando a gente vai para a escola, assim que a gente sai da cama, o nosso corpo é como se fosse uma máquina. E essa máquina, ela precisa ser abastecida. Ela precisa receber aquele start, como se quando você liga o computador, você não precisa ligá-lo para ele funcionar. Então, você precisa se alimentar para fazer a sua máquina, o seu corpo funcionar. Então não dá para sair de casa sem comer nada. Poxa, mas eu não gosto de comer de manhã. Mas eu tenho que criar um hábito de pelo menos dar um start na minha máquina corporal. Que seja um suco, que seja um leite, que seja um cafezinho, que seja um pedacinho de pão, uma fruta, alguma coisa eu tenho que utilizar para ligar a minha máquina corporal. E essa energia, então, que é retirada desses nutrientes que saem dos alimentos, esses nutrientes são absorvidos pelo sangue, transferindo energia para todo o corpo. Esses alimentos, então, que são tão importantes, nós como máquinas precisamos deles. Nós precisamos de combustível. Então o alimento, ele tem uma função para a gente de combustível. A gente não come só porque é gostoso. É claro que uma comida com um cheiro bom, com um aspecto bom vai nos atrair. Mas nós precisamos ter em mente que o alimento é um combustível que nos mantém vivos, que mantém a nossa máquina sempre funcionando. As máquinas precisam de combustível para funcionar. O nosso organismo necessita de alimentos para produzir energia e movimento. Nosso organismo gasta a energia que é gerada a partir dos alimentos, principalmente os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Então a gente pode conversar aqui um pouquinho sobre os tipos de nutrientes que nós tiramos dos alimentos. Os carboidratos, que são os mais energéticos, são conhecidos vulgarmente como açúcares. Então, eles que ligam a máquina, eles são mais facilmente absorvidos pelo corpo e eles saem, por exemplo, do pão, da batata, de uns alimentos doces. Açúcar não é só doce, tá? Mais adiante, a gente vai conversar melhor sobre isso.
Nós temos também as gorduras, que são as nossas reservas de energia, que elas ficam lá acumuladas para o momento em que a gente precisa de energia, a gente vai e utiliza. Inclusive essa gordurinha do corpo que a gente utiliza quando a gente não tem uma outra fonte de energia para o corpo. Aí aquela gordurinha lá do nosso corpo sai dali e faz a gente emagrecer e vai ser utilizada como fonte de energia. E nós temos também as proteínas, que também fornecem energia para o corpo em casos especiais. Tá? O mais importante é utilizar a energia dos carboidratos e das gorduras. As proteínas, aí a gente está perdendo massa muscular, não é o ideal. Tá? Aí aqui embaixo a gente tem algumas fotos, alguns desenhos, melhor dizendo, sobre imagens sobre o corpo humano. O corpo humano precisa de energia para se manter vivo e para realizar as atividades cotidianas. Durante as atividades físicas, é possível relaxar e liberar tensões, relaxando o corpo e a mente. Chamamos energia cinética essa energia do movimento. Então, essa energia é uma cadeia de energia, uma transferência. A energia vem lá do Sol, energia solar. Aí nós absorvemos essa energia através da alimentação. Através do alimento, então, a gente vai transformar essa energia solar que nós pegamos das plantas em energia química. E essa energia química vai sendo transformada em vários outros tipos de energia. Um desses tipos importantes é a energia cinética, que é a energia necessária para os nossos movimentos. Então, já ocorre uma primeira transformação de energia aí. Energia química, ou melhor, energia solar, em energia química e energia cinética, tá? Aí nós temos outras fontes de energia também. Quando nós, por exemplo, temos uma energia que ela fica acumulada no nosso corpo e que vai ser utilizada a qualquer momento, nós chamamos isso de energia potencial. Então, a energia potencial é aquela energia que pode se transformar em energia de movimento a qualquer momento. Se transforma em energia cinética quando nós precisamos dela, tá? Aí aqui nós temos uma partezinha que fala de eletricidade, corrente elétrica e circuito elétrico. Nós temos a energia elétrica também. Essa energia é a energia que possibilita que os nossos aparelhos em casa sejam ligados. Essa energia que nós recebemos quando a gente liga alguma coisa na tomada, ela vem muito das usinas hidrelétricas. Essas usinas hidrelétricas, elas utilizam a força da água, que ela vai movimentando umas estruturas chamadas de turbinas, e essas turbinas, então, são responsáveis por conduzir essa energia da água até as nossas casas. E essa energia, então, é a energia que vai servir para ligar os nossos aparelhos. Então, nós temos aí a energia elétrica. Tá? Aqui temos alguns exercícios que a gente vai passar, que depois a gente vai conversar um pouquinho. Cuidados com a energia elétrica. O órgão de nosso corpo mais sensível à corrente elétrica é o coração. Uma corrente intensa que o atinja pode provocar a sua contração e mesmo uma paralisação completa do músculo cardíaco. Se a corrente perdurar, o sangue não será mais bombeado, as células não serão mais oxigenadas e a pessoa morrerá. Caso a corrente elétrica seja interrompida rapidamente, o coração poderá ainda recomeçar a bater e a pessoa poderá sobreviver. Então aí é o uso da energia elétrica a favor do corpo humano. Quando a pessoa, por exemplo, tem uma parada cardíaca, os médicos utilizam a energia elétrica para que o coração volte a funcionar, né, no ritmo normal. Aí eu sugiro que vocês possam fazer esse exercíciozinho aqui do caça-palavras, que tem a ver com isso que nós conversamos, tá? E aí, posteriormente, eu vou corrigir com vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. E nos veremos em breve. Beijo no coração.